Milionário boquiaberto, vê negra humilde consolar seu filho no sinal. Ricardo Albuquerque, o rei do asfalto carioca. Apartamentos de luxo, cobertura triplex na Delfim Moreira, carrão importado que valia mais que muita casa por aí. Só faltava uma coisa: a paz. Desde que a Clara tinha ido, a vida virou um filme de terror. E a Aninha, tadinha, pior ainda. 5 anos e uma carinha que mais parecia um furacão. Sexta-feira, final de tarde. Garoa fininha, lambendo o para-brisa do Porsche. Ricardo, engravatado, suava frio. Aninha, no banco de trás, esperneava que nem boneca possuída. "Eu quero sorvete, eu quero agora!" berrava a menina, com a voz estridente quebrando os tímpanos de qualquer um. Ricardo já tinha tentado de tudo: pirulito, promessa de levar no parquinho, até o tablet novo com desenho animado. Nada! A menina parecia ter tomado choque na tomada. De repente, no meio daquele caos, uma imagem chamou a atenção de Ricardo. Uma mulher negra, vestida com roupa simples, quase apagada em meio aos vendedores de mate e amendoim. Mas tinha um negócio diferente no olhar. Uma calmaria, uma doçura, que contrastava com o berreiro da Aninha. E, inacreditavelmente, a menina estendeu os bracinhos gordinhos na direção da estranha. Ricardo ficou paralisado. Aninha nunca fazia isso. Era arisca que nem gato selvagem. Não gostava de colo, de abraço, de ninguém. Só da mãe. E agora, a mulher se aproximou, um sorriso sereno no rosto. Pegou Aninha no colo e... silêncio. Um silêncio absoluto, como se tivessem apertado um botão de mudo. A menina, que segundos antes era puro nervo, agora estava aninhada nos braços daquela desconhecida, chupando o dedo e olhando para ela com uma confiança absurda. Quem era aquela mulher? Um anjo disfarçado? Uma fada madrinha? Ricardo não sabia, mas precisava descobrir. A noite chegou, a garoa virou chuva e Ricardo não conseguia dormir. A imagem da Aninha no colo daquela mulher não saía da sua cabeça. No sábado de manhã, botou a roupa mais simples que encontrou no armário e saiu à caça da tal salvadora. Rodou Copacabana inteira, perguntando de porta em porta, mostrando a foto borrada que tinha tirado com o celular. Nada. Quase desistindo, viu uma cena familiar. A mulher sentada num banco da praça, lendo um livro velho, com a capa desbotada. Respirou fundo e foi até ela. "Moça, Janaína, né? Eu sou o Ricardo, pai da Aninha, queria agradecer." A mulher o encarou com desconfiança. Ricardo ofereceu dinheiro, um presente, qualquer coisa. Janaína recusou tudo. "Só senti que ela estava precisando de um carinho. Não precisa agradecer." Ricardo, sem saber o que fazer, teve uma ideia louca. "Janaína, que tal você ser a babá da Aninha? Pago bem, dou moradia." Janaína arregalou os olhos. Um apartamento de luxo, vista para o mar, uma vida completamente diferente da sua. Mas a necessidade era grande. E o sorriso da Aninha. Ah, aquele sorriso. Ela aceitou. Mal sabia que essa decisão ia virar a vida de todos de cabeça para baixo. E Ricardo nem imaginava o segredo que Janaína guardava. Um segredo ligado ao passado da sua amada. "Clara, ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo.
Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ela aceitou. Mal sabia que essa decisão ia virar a vida de todos de cabeça para baixo. E Ricardo nem imaginava o segredo que Janaína guardava. Um segredo ligado ao passado da sua amada Clara. Na segunda, lá estava Janaína, de uniforme novo, meio sem jeito, na porta do AP. Aninha pulou no colo dela como se fossem amigas de infância. Ricardo respirou aliviado. Parecia que finalmente a paz tinha voltado à sua vida. Os dias foram passando, e Janaína se mostrou um anjo da guarda. Cuidava da Aninha com um carinho que dava gosto de ver. Cozinhava comidinhas gostosas. Menina a dormir em minutos. Ricardo podia, enfim, focar no trabalho, sem a preocupação constante. Uma noite, Ricardo chegou mais cedo. Aninha e Janaína estavam brincando de boneca na sala. Uma cena tão corriqueira, tão normal. Mas, de repente, Aninha pegou uma das bonecas, uma Barbie loira de vestido rosa, e começou a bater com força na boneca, gritando: "Você é má! Você sumiu! Por que você me abandonou?" Janaína tentou acalmá-la, mas Aninha estava descontrolada. Ricardo se aproximou, preocupado. "Filha, calma! O que foi isso?" Aninha apontou para a boneca e, com os olhos cheios de lágrimas, disse: "Ela é a mamãe!" Ela foi embora. Ricardo sentiu um frio na espinha. Aquilo não era normal. Clara tinha morrido num acidente de carro, quando Aninha tinha apenas 2 anos. Como ela se lembrava da mãe? E por que tanta raiva? Naquela noite, Ricardo não conseguiu dormir. Ficou pensando nas palavras da filha, na semelhança entre a boneca e Clara. E, de repente, uma coisa que Janaína tinha dito no primeiro dia voltou à sua mente. Senti que ela estava precisando de um carinho. Como Janaína sabia que Aninha precisava de carinho. Elas nunca tinham se visto antes. No dia seguinte, Ricardo decidiu investigar. Começou a procurar fotos antigas de Clara, vídeos de família. Queria entender se havia algo que ele não estava vendo. Revirou tudo, caixas empoeiradas, álbuns esquecidos, e no fundo de uma gaveta encontrou uma foto. Uma foto de Clara, jovem, sorrindo, ao lado de Janaína. Na foto, as duas estavam abraçadas, em frente a uma casa simples, com uma placa: Lar Doce Lar. Ricardo não reconhecia a casa. Pegou o celular e ligou para um amigo detetive. Precisava descobrir tudo sobre o passado de Janaína. A resposta veio rápido. Janaína era, na verdade, irmã de Clara. Irmã por parte de pai. Um segredo que Clara nunca tinha contado a Ricardo. E não era só isso. A casa da foto era um orfanato onde Clara tinha crescido. Ela tinha sido abandonada pela mãe quando era bebê. Ricardo ficou em choque. Por que Clara tinha escondido isso dele? E por que Janaína nunca tinha mencionado nada? A verdade era que a irmã de Clara, irmã que ele nunca soube que existia, estava morando em sua casa. Mas a bomba estava longe de explodir. No dia seguinte, o detetive ligou novamente. "Ricardo, tenho mais uma coisa. Janaína tem um histórico de instabilidade mental. Ela passou um tempo internada numa clínica psiquiátrica. Diagnóstico: esquizofrenia paranoide." O mundo de Ricardo desabou. Janaína, a mulher que ele tinha colocado dentro de sua casa, a babá da sua filha, era esquizofrênica. E ela estava mentindo sobre tudo. Naquele instante, Aninha entrou correndo na sala. "Papai, a Janaína disse que vai me levar para passear num lugar especial.
Ela disse que lá eu vou encontrar a mamãe. Ricardo sentiu o sangue gelar. Onde Janaína estava levando sua filha? E o que ela pretendia fazer? Ricardo saiu em disparada. Precisava encontrar Aninha antes que fosse tarde demais. A verdade, por mais dolorosa que fosse, estava prestes a vir à tona. E o preço poderia ser a vida de sua filha. Ricardo saiu em disparada. Precisava encontrar Aninha antes que fosse tarde demais. A verdade, por mais dolorosa que fosse, estava prestes a vir à tona. E o preço poderia ser a vida de sua filha. Entrou no carro, o Porsche cantando pneu na rua. Onde será que aquela maluca ia levar Aninha? Para qual lugar especial onde ela encontraria a mamãe? O medo era um nó na garganta, a visão turva. Lembrou da foto, Clara e Janaína jovens. Um lar doce lar. Que doce lar era aquele, afinal? Ligou pro detetive. A voz, embargada. Rastreia o celular da Janaína. Agora! Enquanto esperava, dirigia como um louco pelas ruas do Rio, buzinando, furando o sinal, xingando quem entrava na frente. Daninha, sua bonequinha, em perigo. A culpa o esmagava. Como pôde ser tão cego, tão burro? O celular tocou. O detetive, ofegante, tá levando ela pro alto da Boa Vista, pra Pedra Bonita. Pedra Bonita. O lugar do acidente da Clara. O pânico virou combustível. Acelerou ainda mais. O carro quase voando. Imagens da Clara, sorrindo. Da Aninha bebê. Da Janaína. Uma farsa. Uma mentira. Chegou na Pedra Bonita. O coração na boca. Viu o carro da Janaína. Estacionado, vazio. Desceu correndo, gritando o nome da Aninha. Aninha! Aninha! Um silêncio sepulcral. Só o vento uivando. De repente ouviu um choro baixinho, vindo do mirante. Correu na direção do som e paralisou. Janaína estava lá, de pé na beira do precipício, segurando Aninha no colo. A menina chorava, agarrada a um ursinho de pelúcia. Janaína, não faz isso, por favor! Ricardo implorava, as pernas tremendo. Janaína virou o rosto, um sorriso doentio no rosto. Ela precisa encontrar a mãe, Ricardo. Precisa! Não, a Clara morreu. Ela não tá aqui. Tá sim, ela tá me chamando. Ela quer a Aninha com ela. Janaína falava com a voz alterada, os olhos arregalados. Ricardo se aproximou, lentamente. Janaína, me dá a Aninha. Vamos conversar. Tá tudo bem. De repente, Janaína olhou para o céu, como se estivesse vendo algo que Ricardo não via. Um sorriso sereno surgiu em seus lábios, e ela pulou. Ricardo gritou, correu até a beira, mas já era tarde demais. Janaína e Aninha sumiram. Ricardo caiu de joelhos, desesperado. Chorava, gritava, socava o chão. Sua filha tinha ido embora, levada por uma louca, para encontrar a mãe morta. Mas no meio do desespero, um detalhe chamou sua atenção. No chão, perto da beira do precipício, estava o ursinho de pelúcia da Aninha. E preso no ursinho, um bilhete. Uma letra conhecida. A letra de Clara. Ricardo pegou o bilhete, as mãos tremendo. Abriu e leu. Se algo me acontecer, procure Janaína. Ela saberá a verdade. A verdade? Que verdade? E como Clara sabia que algo iria acontecer? Ricardo sentiu um arrepio na espinha. A morte de Clara não tinha sido um acidente. E Janaína não era louca. Ela estava tentando proteger Aninha. Proteger de quê ou de quem? Naquele momento, Ricardo percebeu que estava no meio de uma teia de mentiras, segredos e traições. E a chave para desvendar tudo estava no passado de Clara. Um passado que ele nunca conheceu.
Olhou para o abismo, o vazio engolindo suas esperanças. Mas no fundo do seu coração, uma chama de esperança ainda queimava. Aninha, talvez, só talvez, ainda estivesse viva, e ele ia encontrá-la. Mas no meio daquele turbilhão de emoções, uma coisa não fazia sentido. Se Janaína queria proteger Aninha, por que a jogaria do precipício? E então a ficha caiu. Janaína não tinha pulado. Ela tinha sido empurrada. E Ricardo sabia exatamente quem tinha feito isso. A pessoa que sempre esteve ao seu lado. A pessoa em quem ele mais confiava. A pessoa que tinha mais a ganhar com a morte de Clara e Aninha. Seu melhor amigo, Fernando. Seu melhor amigo, Fernando. Fernando? Impossível. Fernando era como um irmão, sempre ao lado dele, nos bons e nos maus momentos. Fernando era padrinho da Aninha. Não, não podia ser. Mas a verdade gritava na sua cabeça. Ele era o único que sabia de tudo. Da internação da Janaína, do bilhete da Clara, do medo que a Clara tinha dele. Ligou para o Fernando, a mão tremendo tanto que quase derrubou o celular. Chamou, caixa postal. Desligou, ligou de novo. Nada. Onde aquele cara estava? Entrou no carro de novo, os pneus cantando. Precisava encontrar o Fernando. Precisava de respostas. E se fosse verdade, Deus do céu, não queria nem pensar. Dirigiu até o apartamento do Fernando, na lagoa. Subiu correndo, tocou a campainha. Nada. A porta estava destrancada. Estranho. Entrou. O apartamento, um caos. Revirado, com tudo fora do lugar. Parecia que alguém tinha procurado alguma coisa desesperadamente. No chão, uma foto. Clara e Fernando, abraçados. Mas não era um abraço de amigos. Era um abraço apaixonado. O sangue gelou nas veias. Fernando e Clara tiveram um caso? E a Aninha seria filha do Fernando? Pegou a foto, as mãos tremendo. No verso, uma data. A data do aniversário da Aninha. Não podia ser. Não podia ser verdade. De repente, um barulho. Vindo do quarto. Ricardo entrou devagar, o coração na boca. A cena o fez cambalear. Fernando estava deitado na cama, coberto de sangue. Ao lado dele uma arma. E na parede, escrito com sangue: "Eu sei a verdade." Fernando tinha se matado? Mas antes que pudesse processar a informação, uma voz surgiu atrás dele. Surpreso, Ricardinho? Era a voz de Clara. Ricardo virou, incrédulo. Clara? Viva? Como? Clara estava ali, na porta do quarto, com uma arma na mão. E nos braços dela, Aninha. Clara, mas você estava morta. Ricardo gaguejava, sem entender nada. Clara sorriu, um sorriso frio e cruel. Mortinha da Silva, que bom que você acreditou. Ricardo tentou se aproximar, mas Clara apontou a arma para ele. Não chega perto, senão eu atiro. Clara, o que está acontecendo? Por que você fez isso? Eu fiz isso por você, meu amor. Pra gente ficar juntos. Pra sempre. Ricardo olhou para Clara, horrorizado. Aquela não era a mulher que ele amava. Aquela era um monstro. Você tá louca? Você matou o Fernando e tentou matar a Aninha. O Fernando mereceu. Ele sabia demais. E a Aninha, ela ia atrapalhar os nossos planos. De repente, Aninha começou a chorar. Papai, papai! Ricardo tentou se aproximar de novo, mas Clara apertou o gatilho. Um tiro, mas não acertou o Ricardo. Acertou a Aninha. Aninha caiu dos braços da Clara, no chão, sangrando. Ricardo gritou, desesperado. Correu até a Aninha. Pegou ela nos braços. Filha, aguenta firme. Eu tô aqui.
A Aninha olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas. Papai, eu te amo! E fechou os olhos. Ricardo gritou, um grito de dor que ecoou por todo o apartamento. Sua filha tinha morrido nos seus braços. Olhou para Clara, com ódio nos olhos. Você vai pagar por isso. Você vai pagar caro. Clara sorriu de novo, um sorriso insano. Já estou pagando, Ricardinho. Já estou pagando. E antes que Ricardo pudesse fazer alguma coisa, Clara apontou a arma para sua própria cabeça e atirou. E atirou. O silêncio. Um silêncio ensurdecedor. Ricardo, paralisado, com Aninha morta nos braços. Clara, caída, com um buraco na cabeça. Sangue. Muito sangue. A sirene da polícia. Um estrondo na porta. Policiais gritando. Uma confusão. Ricardo foi algemado, levado para fora do apartamento. As câmeras da TV. Os flashes. As perguntas. Ele não ouvia nada. Só via o rosto da Aninha. Na delegacia, o interrogatório. Ricardo contou tudo, desde o dia no sinal até o tiro no apartamento. Os policiais não acreditavam. Parecia um filme de terror. Mas as provas estavam lá. O corpo do Fernando, a arma, o bilhete da Clara. Tudo confirmava a história de Ricardo. Ele foi liberado, mas não se sentia livre. Estava preso à dor, à culpa, ao fantasma da Aninha. Voltou para o apartamento, um mar de lembranças. Os brinquedos da Aninha, as fotos, as roupas. Nada fazia sentido. De repente, um toque, na campainha. Ricardo abriu a porta. Um homem, de terno, com uma pasta na mão. Ricardo Albuquerque, sou advogado. Tenho uma mensagem para você. Ricardo olhou para o homem, sem entender nada. Essa mensagem é da Clara. Ricardo sentiu um frio na espinha. Clara? Mensagem? Depois de tudo? O advogado abriu a pasta e tirou um envelope. Entregou para Ricardo. Ela pediu para entregar isso a você, depois que tudo terminasse. Ricardo pegou o envelope, as mãos tremendo. Abriu. Uma carta. A letra de Clara. Meu amor, se você está lendo isso, é porque eu já parti, e você sabe a verdade. Ou, pelo menos, acha que sabe. Mas a verdade é muito mais cruel do que você imagina. Ricardo franziu a testa, confuso. O que Clara queria dizer? A Aninha não é sua filha. O mundo de Ricardo desabou. A Aninha não era filha dele? Mas como? A Aninha é filha do Fernando. Um choque, uma dor lancinante. A Aninha, a menina que ele amava como se fosse sua filha, era filha do seu melhor amigo, do homem que ele considerava um irmão, do homem que a Clara tinha matado. Eu sei que isso dói, mas precisava te contar. Você merecia saber a verdade. Ricardo não conseguia respirar. A traição, a mentira, a dor. Era demais para suportar. E tem mais uma coisa. Ricardo fechou os olhos, com medo do que viria a seguir. Eu não matei o Fernando. Ricardo abriu os olhos, surpreso. Clara não tinha matado o Fernando? Mas quem? Quem matou o Fernando foi a Aninha. Um choque, um trovão na sua cabeça. A Aninha morta? Tinha matado o Fernando? Uma criança? Como? Ricardo releu a frase. Não podia ser verdade. Era impossível. Eu sei que parece loucura, mas é a verdade. A Aninha tinha problemas, sérios problemas. Ela ouvia vozes, tinha ataques de fúria. Ela não era normal. Ricardo lembrou dos momentos estranhos da Aninha, das crises de choro,
das agressões, das palavras desconexas. Será que Clara estava falando a verdade? O Fernando descobriu a verdade. Ele sabia que a Aninha era filha dele. E ele sabia dos problemas dela. Ele queria me afastar da Aninha. Ele tinha medo do que ela poderia fazer. Na noite da minha morte, o Fernando me confrontou. Ele me ameaçou. Ele disse que ia contar tudo para você. A Aninha ouviu a conversa. E ela ficou furiosa. Ela pegou a arma do Fernando e atirou nele. Eu tentei impedir, mas foi tarde demais. E eu sabia que você nunca acreditaria na verdade. Que você nunca aceitaria que a Aninha era uma assassina. Por isso, eu planejei tudo. A minha morte, a morte do Fernando, a morte da Aninha. Eu queria te proteger. Eu queria te dar a chance de recomeçar. Sem a Aninha. Sem a verdade. Ricardo não conseguia acreditar. A Aninha, um monstro. A Clara, uma protetora. Tudo estava de cabeça para baixo. Eu sei que você me odeia, mas eu te amo. E sempre te amarei. A carta terminava ali. Ricardo ficou paralisado, com a carta na mão. Não sabia o que pensar. Não sabia o que sentir. De repente, um barulho. Vindo do quarto da Aninha. Ricardo sentiu um arrepio na espinha. Não podia ser. A Aninha estava morta. Mas o barulho continuava. Um sussurro. Uma voz. A voz da Aninha. Papai. Ricardo, em choque, caminhou até o quarto da Aninha. Abriu a porta e viu. Aninha estava lá, de pé no meio do quarto, com um sorriso no rosto. Mas não era a Aninha que ele conhecia. Essa Aninha tinha olhos vermelhos, dentes afiados e uma voz demoníaca. Sentiu minha falta, papai? Ricardo gritou e correu. Correu para longe daquele inferno. Mas sabia que não ia escapar. A verdade era muito mais cruel do que ele jamais poderia imaginar. E a Aninha estava vindo buscá-lo. Sentiu minha falta, papai? Ricardo gritou e correu. Correu para longe daquele inferno. Mas sabia que não ia escapar. A verdade era muito mais cruel do que ele jamais poderia imaginar. E a Aninha estava vindo buscá-lo. Correu como nunca, as pernas bambas, o coração explodindo. Desceu as escadas do prédio aos tropeções, sem se importar com os vizinhos que o encaravam com horror. Precisava sair dali, precisava respirar, precisava entender. Entrou no carro, a chave tremendo na ignição. Ligou. O motor acelerou. Onde ir, para onde fugir daquela criatura? De repente, o celular tocou. Um número desconhecido. Hesitou, mas atendeu. Ricardo? A voz era familiar, mas distorcida. Quem fala? Um silêncio. Depois, uma risada fria. Não se lembra de mim, Ricardinho? Sou eu, a Clara. Ricardo freou o carro bruscamente, quase batendo. Clara? Impossível. Ela estava morta. Ele tinha visto o corpo. Você está louca? Eu vi você morrer. Morrer? Que bobagem, Ricardo. Eu sou muito mais esperta do que você imagina. A voz de Clara soava sádica, triunfante. Mas como? Longa história, meu querido. Digamos que eu sempre fui preparada. Risada ecoou pelo telefone, arrepiando cada pelo do corpo de Ricardo. O que você quer, Clara? Me deixe em paz. Deixar você em paz? Jamais! Nós temos muito o que conversar. E você tem uma escolha a fazer, Ricardo. Que escolha? Encontre-me, ou eu vou atrás de você e da sua preciosa Aninha. Um clique.
A ligação caiu. Ricardo ficou paralisado, o celular na mão, a mente em branco. Clara estava viva e ela queria alguma coisa. Mas o quê? E como ela sabia da Aninha? Olhou para o retrovisor e viu, no banco de trás, sentada, sorrindo, Aninha. Mas não a Aninha demoníaca do apartamento. A Aninha de 5 anos com seu ursinho de pelúcia. Papai. A voz era doce, inocente. Ricardo engasgou. Não podia ser. Ele estava alucinando. Filha, como você? A mamãe me salvou, papai. Ela disse que você precisava saber a verdade. Que verdade, Aninha? Que verdade? A mamãe não é quem você pensa, papai. Ela é muito má. E ela quer machucar a gente. Ricardo sentiu um calafrio. O que estava acontecendo? Que pesadelo era aquele? Aninha, me explica, por favor. Aninha respirou fundo, seus olhinhos brilhando. A mamãe, ela fez um pacto com o diabo, papai, para ter tudo. O que ela queria. E o preço era minha alma. Ricardo arregalou os olhos. Pacto com o diabo? Alma? Não fazia sentido. Ela ia me entregar pro diabo, papai. Mas eu não deixei. Eu fugi. E agora ela quer me pegar de volta. Fugir? Mas como? De repente uma luz forte invadiu o carro. Um farol alto, vindo de um carro preto que se aproximava em alta velocidade. Cuidado, papai! Aninha gritou. Ricardo desviou bruscamente, evitando a colisão por pouco. O carro preto passou, zunindo, quase o jogando para fora da pista. Era ela, papai! Era a mamãe! Ricardo acelerou, desesperado. Precisava fugir. Precisava proteger Aninha. Mas de quem? De Clara? Ou da própria filha? Olhou para o lado. Aninha estava tremendo, agarrada ao seu ursinho. Mas, no seu rosto, um olhar diferente. Um olhar frio, calculista. Um olhar que Ricardo nunca tinha visto antes. E naquele momento, Ricardo percebeu. A verdade era ainda mais cruel do que ele jamais poderia imaginar. Aninha não era uma vítima. Aninha era a chave. A chave para um segredo tão sombrio, tão terrível, que poderia destruir o mundo. E ele estava prestes a descobri-lo. Mas a que preço? De repente, Aninha sorriu. Um sorriso diabólico. Para onde? Vamos, papai. A mamãe está esperando. Para onde vamos, papai? O sangue gelou. Aninha falando da Clara como se nada tivesse acontecido. Como se a Clara não fosse um monstro, uma figura saída de um filme de terror. Aninha, a mamãe não vai nos pegar. A gente vai se esconder dela. A menina sorriu de novo. Aquele sorriso que não era dela, que arrepiava até a alma. Não adianta, papai. Ela sempre encontra a gente. Ricardo pisou fundo no acelerador. Precisava de um lugar seguro. Um lugar onde pudesse pensar. Um lugar longe da Aninha. O carro voava pela estrada, os faróis rasgando a noite. A cada curva, o medo aumentava. O que estava acontecendo com a sua vida? Como tudo tinha virado um inferno em tão pouco tempo. De repente, um clarão, um estrondo. O carro capotou. Tudo girava, o vidro estilhaçado, o metal retorcido. A dor era insuportável. Ricardo tentava se mexer, mas estava preso nas ferragens. Papai! A voz da Aninha. Com dificuldade, Ricardo abriu os olhos. A menina estava ali, perto dele, ilesa. Como se nada tivesse acontecido. Aninha, você está bem? Estou sim, papai. A mamãe me protegeu. Ricardo sentiu um arrepio. A Clara de novo? Mesmo? Depois de morta? Aninha, me ajuda a sair daqui. A menina sorriu.
Um sorriso frio, cruel. Eu não posso, papai. A mamãe não quer. Ricardo tentou se soltar, mas estava preso demais. A dor aumentava a cada movimento. Aninha, por favor, me ajuda. A menina se aproximou, e no lugar dos seus olhos, Ricardo viu o inferno. Você não entende, papai. Eu sou a mamãe. Ricardo gritou, um grito de pavor. Aninha, era Clara? Como isso era possível? Eu sempre estive aqui, papai, dentro dela, esperando o momento certo. A menina se abaixou e começou a rir, uma gargalhada macabra que ecoava na noite. Agora, vamos brincar, papai. De repente, Ricardo sentiu uma dor lancinante no peito. A Aninha, a Clara, tinha enfiado a mão dentro dele e estava arrancando o seu coração. Ricardo gritou, um grito de agonia, mas ninguém podia ouvi-lo. A Aninha, a Clara, sorriu e, com o coração de Ricardo na mão, desapareceu na noite. Ricardo agonizava, o sangue jorrando. Aos poucos, a escuridão tomava conta de tudo. Mas antes de morrer, Ricardo ouviu uma voz familiar, uma voz que lhe amava. Papai, me ajuda. Ricardo abriu os olhos e viu a Aninha, de verdade. A sua Aninha. Filha, papai, ela está me controlando. Me ajuda a lutar contra ela. Ricardo sentiu uma força renascer dentro dele, uma última esperança. Eu vou te ajudar, filha. Eu vou te salvar. E com um último suspiro, Ricardo fechou os olhos. Mas no mundo espiritual, a batalha apenas começava. A Aninha e o Ricardo, juntos contra a Clara. Uma luta épica pelo controle da alma da menina. Uma luta que decidiria o destino de todos. E no meio dessa batalha, um segredo obscuro. Um segredo que revelaria a verdadeira identidade da Clara. Um segredo que mudaria tudo, para sempre. Porque a Clara não era quem eles pensavam. A Clara era o próprio diabo. E o diabo estava prestes a começar o jogo. No mundo dos espíritos, sei lá. Se tinha mundo dos espíritos, estava tudo em guerra agora. Ricardo sentia um cansaço, um sono. Mas sabia que não podia dormir. Não agora. Tinha que salvar a Aninha. Mesmo que a Aninha fosse, sei lá o quê. De repente, uma luz. Uma luz forte, quente. Ricardo se sentiu puxado para cima, como se estivesse subindo num elevador. Viu vultos, ouviu vozes. Mas uma voz se destacava. A voz da Aninha. Papai, me ajuda! Ela tá me machucando! Ricardo abriu os olhos. Estava num lugar estranho. Um jardim? Mas um jardim todo escuro, com árvores secas e flores murchas. E no meio do jardim, a Aninha, amarrada numa cruz de madeira. E na frente dela, a Clara, linda, com um vestido branco, mas com um sorriso que dava medo. Bem-vindo, Ricardinho, ao meu jardim particular. A Clara falou com uma voz suave, quase um sussurro. Ricardo tentou se mexer, mas estava preso, amarrado numa cadeira. Não adianta lutar, meu amor. Você é meu agora, para sempre. Ricardo olhou para a Aninha. A menina chorava, desesperada. Me solta, Clara! Deixa a gente em paz! A Clara riu, uma risada alta, estridente. Em paz, vocês nunca vão ter paz. Eu sou a paz de vocês, a paz eterna. A Clara se aproximou da Aninha, pegou um chicote. Agora vamos começar a brincadeira. Quem vai ser o primeiro a confessar? Ricardo gritou. Não toca nela! Deixa a Aninha em paz! A Clara ignorou, levantou o chicote. Aninha, você sabe o que tem que fazer. Diga a ele a verdade.
A Aninha chorava, mas não falava nada. A Clara sorriu e abaixou o chicote. Um grito de dor. Ricardo se desesperou. Para, Clara, para com isso. Eu te conto tudo. Eu faço o que você quiser. A Clara parou, olhou para o Ricardo. Tudo mesmo, meu amor? Tudo mesmo? Ricardo assentiu, desesperado. Tudo, eu juro. Eu te conto tudo, mas deixa a Aninha em paz. A Clara sorriu e jogou o chicote no chão. Ótimo, então vamos começar. Me conte, o que você realmente sente por mim? Ricardo respirou fundo. Aquela era a sua chance. A chance de salvar a Aninha. Eu te odeio, Clara. Eu te odeio com todas as minhas forças. Você é um monstro. Você destruiu a minha vida. Você matou a minha filha. A Clara não se moveu. Continuou sorrindo. Mais alguma coisa, meu amor? Ricardo sentiu uma raiva subir. Uma raiva incontrolável. Eu queria que você morresse, que você sofresse, que você apodrecesse no inferno. A Clara riu, uma risada alta, estridente. Que bonitinho, Ricardinho, que bonitinho. De repente, a Clara parou de rir. Seu rosto se transformou. Ficou sombrio, aterrorizante. Você acha que me conhece, Ricardo? Você acha que sabe quem eu sou? Ricardo engoliu em seco. Eu sei que você é a Clara, a minha ex-mulher, a mãe da Aninha. A Clara riu de novo. Uma risada fria, calculista. Você não sabe de nada, Ricardo. Você não sabe de nada. A Clara se aproximou do Ricardo e sussurrou no seu ouvido. Eu sou o seu pai. Ricardo arregalou os olhos. O quê? Impossível! Meu pai está morto! A Clara riu. Morto? Que engraçado! Eu nunca estive tão vivo. De repente, o corpo da Clara começou a mudar. Seus traços se modificaram. Seu rosto se tornou familiar. Ricardo reconheceu aquele rosto. Era o rosto do seu pai. O pai que ele tanto amava. O pai que ele acreditava estar morto. Pai, é você? Mas como? O pai de Ricardo sorriu. Um sorriso diabólico. Eu sempre estive aqui, meu filho, observando você, protegendo você, amando você. Ricardo não conseguia acreditar. Tudo o que ele sabia, tudo o que ele acreditava, era uma mentira. Mas por quê? Por que você fez tudo isso? O pai de Ricardo se aproximou da Aninha e acariciou seu rosto. Eu fiz tudo isso por você, meu filho, para te dar a família que você sempre mereceu. Ricardo sentiu um ódio subir, um ódio incontrolável. Você é um louco. Você é um monstro. Você destruiu a minha vida. O pai de Ricardo riu. Eu apenas te mostrei a verdade, meu filho. A verdade sobre você. A verdade sobre nós. De repente, o pai de Ricardo se virou para a Aninha e sorriu. Tá na hora de você saber a verdade, Aninha. A verdade sobre a sua família. A Aninha olhou para o pai de Ricardo com medo. Que verdade, vovô? O pai de Ricardo riu. Eu sou o seu pai, Aninha. Eu sou o seu verdadeiro pai. Eu sou o seu pai, Aninha. Eu sou o seu verdadeiro pai. O silêncio pesou no ar. Aninha olhava para o vovô com os olhinhos arregalados, sem entender nada. Ricardo. Bom, Ricardo estava em choque. Como assim? O pai dele era o pai da Aninha? Que zona era essa? Não, não pode ser. Ricardo tentava falar, mas a voz não saía. O pai dele sorriu. Um sorriso que nunca tinha visto antes. Um sorriso frio, calculista. Pode sim, meu filho. Eu sempre cuidei de vocês. De longe, é verdade, mas sempre presente. De repente, a Aninha começou a chorar. Eu não quero, eu quero o meu papai. Você não é o meu papai. O pai dele suspirou. Aninha, você precisa entender. Eu fiz tudo isso por você.
para você ter o que merece. Para você ser feliz. Ricardo sentiu um ódio crescer dentro dele. Um ódio tão forte que quase o consumia. Você é um monstro, você estragou tudo, você tirou a minha vida. O pai dele riu. Eu te dei uma vida, Ricardo. Uma vida de verdade, uma vida com propósito. De repente, o chão tremeu, as luzes piscaram, um vento forte começou a soprar. O que está acontecendo? Ricardo perguntou, assustado. O pai dele sorriu. A nossa família está se reunindo, meu filho, para sempre. E foi aí que aconteceu. A coisa mais bizarra, mais absurda, mais inacreditável que Ricardo podia imaginar. Do corpo da Aninha começou a sair outra pessoa. Uma mulher, linda, jovem, com os mesmos olhos verdes da Aninha. Mamãe? Aninha perguntou, com a voz tremendo. A mulher sorriu. Oi, meu amor. Quanto tempo? Ricardo não conseguia entender. Quem era aquela mulher? Como ela tinha saído da Aninha? Quem é você? Ricardo perguntou com a voz falhando. A mulher riu. Eu sou a verdadeira Clara, Ricardo. A Clara que você nunca conheceu. Ricardo arregalou os olhos. Impossível. A Clara está morta. A verdadeira Clara sorriu. Morta? Que engraçado. Eu nunca estive tão viva. E foi aí que Ricardo entendeu. A Clara que ele conheceu era uma farsa, uma máscara. A verdadeira Clara estava presa dentro da Aninha, sofrendo, esperando o momento certo para se libertar. Eu fiz um pacto com o diabo para proteger a minha filha. A verdadeira Clara falou com a voz embargada. Eu sabia que ele estava atrás dela, que ele queria a alma dela. Ricardo olhou para o pai, para o diabo, e entendeu tudo. Ele tinha usado a Clara para chegar até a Aninha. Ele tinha manipulado todos. Você é um monstro, Ricardo gritou, com toda a força que tinha. O diabo riu. Eu sou o amor, Ricardo. O amor incondicional. O amor que te dá tudo o que você sempre quis. A verdadeira Clara se aproximou da Aninha e abraçou a filha com força. Eu te amo, meu amor. Eu sempre te amei. A Aninha chorava, agarrada à mãe. Eu também te amo, mamãe. Eu senti tanta a sua falta. De repente, a Aninha se virou para o Ricardo e sorriu. Papai, agora a gente pode ser feliz, para sempre. Ricardo não conseguia acreditar. A Aninha estava escolhendo a Clara? Estava escolhendo o diabo. Não, Aninha, não faz isso. Ele está te enganando. A Aninha ignorou o Ricardo e segurou a mão da mãe. Vamos, mamãe. Vamos para casa. A verdadeira Clara sorriu e, junto com a Aninha, desapareceu. Ricardo ficou sozinho, amarrado naquela cadeira, olhando para o diabo, olhando para o seu pai. Você perdeu, Ricardo. O diabo falou com um sorriso vitorioso. Você perdeu tudo. E foi aí que Ricardo percebeu. A batalha não tinha acabado, apenas começado. E ele tinha que lutar. Por ele, pela Aninha, pela verdadeira Clara. Mas como? Como lutar contra o diabo? Como lutar contra o seu próprio pai? De repente, uma voz surgiu na sua cabeça. Uma voz fraca, distante. Ricardo, eu posso te ajudar. Ricardo reconheceu aquela voz. Era a voz da Janaína. Janaína, a voz dela era um sopro, mas Ricardo ouviu. Dentro da sua cabeça, no meio daquele caos todo, ela podia ajudar. Mas como? Ricardo, lembra do orfanato, onde a Clara cresceu? O orfanato, aquele lugar de dor, de abandono. O diabo tinha alguma ligação com aquilo? A energia lá é diferente. Um portal. Um portal para outro mundo? Era loucura, mas Ricardo não tinha escolha. Encontre a chave no passado da Clara. A chave, no passado, as fotos antigas. A caixa empoeirada. Com um esforço sobre-humano, Ricardo se libertou das amarras. O diabo nem se importou.
Estava ocupado demais admirando a Aninha. Ela é perfeita, Ricardo. Uma cópia da mãe. Ricardo cambaleou. Precisava chegar até a caixa. Precisava da chave. Ignorando a dor, a fraqueza, ele correu. De volta para o mundo dos vivos. De volta para o passado. O orfanato. Abandonado. Caindo aos pedaços. A energia pesada, sufocante. Lá estava ela, a caixa, no meio do entulho. Com as mãos tremendo, Ricardo abriu. As fotos, os bilhetes, as lembranças. De repente, uma coisa brilhou. Uma medalhinha. Com o nome. Lilith. Lilith? Quem era Lilith? E então, a ficha caiu. Lilith era o verdadeiro nome da Clara. Antes de ser abandonada. Antes de virar um monstro. A medalhinha. A chave. De volta ao jardim. O diabo ainda admirava Aninha. Acreditava ter vencido. Ricardo ergueu a medalhinha e gritou: Lilith, eu sei quem você é. Eu sei o que você sofreu. O diabo estremeceu. A Aninha gritou: Não, não fala o nome dela. Mas era tarde demais. A medalhinha brilhava. Uma luz intensa, purificadora. O diabo se contorceu, urrando de dor. A Aninha se libertou. Papai! Ricardo correu até ela. Abraçou a filha com força. Eu te amo, Aninha. Eu sempre te amarei. E então, tudo acabou. A luz. Consumiu o diabo. O jardim desapareceu. Ricardo e Aninha estavam de volta ao mundo real. Juntos, em paz. Mas, por quanto tempo? Algo sombrio ainda pairava no ar. Uma sombra, um sussurro. Voltarei. Você precisa se inscrever agora. O destino da Aninha depende de você. Esmague o botão de like agora mesmo. Alimente o algoritmo com sua força. Inunde a seção de comentários com suas teorias, suas dúvidas, sua alma. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Só você, verdadeiro fã, entende a urgência.